Olá pessoal, vamos a mais um teste de conhecimentos gerais. Hoje, VM Quiz número 70, 50 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte a todos! Pergunta número 1. O hipocampo é também conhecido como centauro, unicórnio, cavalo marinho ou cavalo alado? Resposta: cavalo marinho. Pergunta número 2. Qual papa solicitou a pintura do teto da Capela Sistina? Alexandre VI, Júlio II, Adriano VI ou Marcelo II? Resposta: Júlio II. Em 1508, o Papa Júlio II encomendou a Michelangelo o trabalho, o qual foi concluído em 1512. Pergunta número 3. Em que ano iniciou-se o Brasil Colônia? 1500, 1510, 1520 ou 1530? Resposta: 1530. Começou com a missão exploradora de Martim Afonso de Souza em 1530 e terminou em 1815, quando o Brasil tornou-se Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Pergunta número 4. Quantas repúblicas integravam a União Soviética? 10, 15, 20 ou 25? Resposta: 15. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada em 1922 no governo de Vladimir Lenin e dissolvida em 1991 no governo de Mikhail Gorbachev. Pergunta número 5. Qual destes líderes usou a desobediência civil como método de libertação de domínio estrangeiro? Mao Tse-tung, Winston Churchill, Mahatma Gandhi ou Vladimir Lenin? Resposta: Mahatma Gandhi. Gandhi pregou o princípio da não violência e da desobediência, isto é, não reagir, mas também não obedecer aos ingleses. E assim a Índia se libertou de tantos anos de domínio inglês. Pergunta número 6. Como terminou o rumoroso caso Doca Street dos anos 70? Doca Street sumiu, foi absolvido, foi condenado ou era inocente? Resposta: foi condenado. Doca Street matou sua companheira, a socialite Ângela Diniz, com 4 tiros no rosto. O advogado de Doca alegou legítima defesa da honra, pretexto este do século XIX. Após algumas reviravoltas e do levante feminino, Doca Street foi condenado a 15 anos de prisão e cumpriu a pena. Doca morreu em 2020, aos 86 anos, de um ataque cardíaco. Pergunta número 7. Heathcliff
é personagem de qual destes romances? O Morro dos Ventos Uivantes, O Médico e o Monstro, E o Vento Levou ou O Retrato de Dorian Gray? Resposta: O Morro dos Ventos Uivantes, romance de Emily Brontë, escrito em 1847. Pergunta número 8. Quem é o deus romano da guerra? Saturno, Mercúrio, Júpiter ou Marte? Resposta: Marte. Corresponde a Ares na mitologia grega. Pergunta número 9. Em que ano morreu Michael Jackson? 2007, 2009, 2011 ou 2013? Resposta: 2009, ano em que completaria 51 anos. Morreu de parada cardíaca provocada por intoxicação aguda de Propofol, anestésico que era administrado por seu médico. Pergunta número 10. Em alguns países, o dia de São Valentim é o dia das mães, o dia dos pais, dia dos namorados ou dia da criança? Resposta: Dia dos Namorados. É comemorado no dia 14 de fevereiro. Pergunta número 11. A música Caminhando, interpretada por Caetano Veloso, é de autoria de Renato Teixeira, Tom Jobim, Gilberto Gil ou Geraldo Vandré? Resposta: Geraldo Vandré. A música virou um hino contra a ditadura, fato que resultou no exílio do compositor. Pergunta número 12. Quem apresentou a primeira locomotiva? Guglielmo Marconi, irmãos Wright, Benjamin Franklin ou George Stephenson? Resposta: George Stephenson. A era das ferrovias iniciou em 1814, quando Stephenson apresentou a locomotiva com 8 vagões. Pergunta número 13. O primeiro nome do escultor que ficou conhecido como Aleijadinho era Manuel, Antônio, José ou João? Resposta: Antônio. Antônio Francisco Lisboa era natural de Vila Rica, Minas Gerais, hoje Ouro Preto. Fez inúmeras esculturas, entre elas os 12 profetas que estão em Congonhas do Campo. Aos 40 anos, começou a desenvolver uma doença degenerativa que foi tirando-lhe os movimentos, daí o apelido. Pergunta número 14. Qual foi a primeira marchinha de carnaval com letra? Mamãe eu quero, Turma do Funil, Abre Alas ou Alalaô? Resposta: Abre Alas. Composição de Chiquinha Gonzaga para o Carnaval de 1899. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar.
Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Ou abre elas que eu quero passar, ou abre elas queremos passar. Com a turminha nós vamos brincar. Pergunta número 15. Qual é a capital do Sudão? Addis Abeba, Khartoum, Mogadíscio ou Kinshasa? Resposta: Khartoum, que também é a capital do estado de Khartoum. Pergunta número 16. Qual foi o primeiro aparelho a reproduzir sons? O gramofone, a vitrola, o fonógrafo ou a eletrola? Resposta: fonógrafo. O mérito da invenção cabe ao norte-americano Thomas Edison. Porém, conta-se que o francês Charles Cros já havia criado o fonógrafo, mas não teve dinheiro para fazer sua apresentação. Pergunta número 17. Joe Biden é formado em Direito, Engenharia, Medicina ou Arquitetura? Resposta: Direito. Antes de ser presidente dos Estados Unidos, Joe Biden foi o vice de Barack Obama. Pergunta número 18. Onde fica o Portão de Brandemburgo? Em Viena, em Berlim, em Varsóvia ou Oslo? Resposta: Berlim. Foi inaugurado em 1791 e tem 26 metros de altura. Pergunta número 19. Quem escreveu Frankenstein? Agatha Christie, Mary Shelley, Edgar Allan Poe ou Oscar Wilde? Resposta: Mary Shelley. Mary Shelley aceitou o desafio de criar um conto de horror e criou essa figura que perdura até hoje, quando ela tinha apenas 18 anos. Na ficção, Frankenstein não é o monstro, mas sim o nome do estudante de medicina que criou o monstro. Pergunta número 20. É chamada de caddy a pessoa que limpa a quadra antes do jogo, cronometra o tempo de um jogo, junta bolas no tênis ou carrega os tacos de golfe? Resposta: caddy é a pessoa que carrega os tacos de golfe. O caddy também apoia o jogador, dando-lhe conselhos e dicas de estratégias e ajuda o jogador a tomar certas decisões. Pergunta número 21. A Cisjordânia é um território, um país, uma cidade ou uma fortaleza? Resposta: é um território. O território da Cisjordânia fica na Palestina e pertenceu à Jordânia até 1967, quando passou para Israel após a Guerra dos Seis Dias.
Pergunta número 22. Onde fica o Tibete? No Nepal, na Indonésia, na China ou no Japão? Resposta: na China. O Tibete é uma região autônoma da China. Em 1950, a China tomou o Tibete, que era um país independente. Pergunta número 23. Altruísta é aquele que lidera um grupo, ajuda o próximo, só pensa em si ou promete e não cumpre? Resposta: ajuda o próximo. O altruísmo é o ato de se doar sem esperar nada em troca. Pergunta número 24. O filme central do Brasil foi estrelado por Fernanda Torres, Sônia Braga, Fernanda Montenegro ou Alice Braga? Resposta: Fernanda Montenegro. Nesse filme, que conta a história de uma ex-professora que escreve cartas ditadas por pessoas analfabetas que pagam por esse serviço, Fernanda Montenegro teve a indicação para o Oscar de Melhor Atriz. Pergunta número 25. Quem foi a primeira pessoa a ver a Terra do espaço? Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Sergei Korsakov ou Alan Shepard? Resposta: Yuri Gagarin. Em 1961, o cosmonauta russo Yuri Gagarin subiu ao espaço na nave Vostok e deu uma volta em torno da Terra que durou 108 minutos. Quando no espaço, Gagarin disse a frase que ficou na memória de todos: a Terra é azul. 7 anos depois, Gagarin morria em acidente aéreo em um teste de rotina. Tinha apenas 34 anos. Pergunta número 26. Qual desses presidentes sofreu um AVC durante o mandato? Ernesto Geisel, Emílio Garrastazu Médici, Costa e Silva ou Castelo Branco? Resposta: Costa e Silva. Aconteceu em 1969. Uma junta militar assumiu interinamente o governo. Costa e Silva ficou enfermo por quase 4 meses, quando veio a falecer de um ataque cardíaco. Pergunta número 27. Onde Anne Frank escreveu seu diário? Em Amsterdã, em Viena, em Berlim ou em Varsóvia? Resposta: em Amsterdã. Anne ficou escondida por 2 anos com sua família e mais outra família em um quarto de um prédio. Porém, o esconderijo foi descoberto pelos nazistas, que prenderam todos, enviando-os a campos de concentração. Anne e sua irmã Margot contraíram tifo e morreram. Anne, um dia depois de Margot. Anne Frank tinha 15 anos quando morreu. Pergunta número 28. Quem é o deus do vinho e das festas na mitologia grega? Dionísio, Hades, Hera ou Hefesto? Resposta: Dionísio. Na mitologia romana é Baco.
Pergunta número 29. O romancista José de Alencar era baiano, carioca, cearense ou mineiro? Resposta: cearense. Alguns de seus melhores livros são Senhora, O Tronco do Ipê, O Guarani, A Viuvinha, mas talvez seu romance mais famoso seja Iracema. Pergunta número 30. A máquina a vapor foi desenvolvida por Stephen Hawking, James Watt, Isaac Newton ou Daniel Fahrenheit? Resposta: James Watt. O escocês James Watt foi um engenheiro e matemático que viveu entre os séculos XVIII e XIX. Destacou-se por melhorar o motor a vapor, o que foi fundamental para a Revolução Industrial. Pergunta número 31. O Pasquim foi um jornal diário, semanal, quinzenal ou mensal? Resposta: semanal. Foi um jornal irreverente, de humor e anarquia, que revolucionou a forma de fazer jornal. Foi um grande opositor ao regime militar. Foi editado de 1969 a 1991. Pergunta número 32. Quantos filhos teve Elvis Presley? Nenhum, um, dois ou três? Resposta: um, ou melhor, uma. Lisa Presley. Foi cantora, compositora e instrumentista. Morreu em 2023 de uma parada cardíaca resultante de uma obstrução intestinal. Completaria 55 anos no mês seguinte. Pergunta número 33. Que ator interpretou João Estrela no filme Meu Nome Não É Johnny? Wagner Moura, Rodrigo Santoro, Selton Mello ou Caio Castro? Resposta: Selton Mello. João Guilherme Estrela foi usuário de drogas e um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Foi preso, cumpriu pena de 2 anos e hoje, casado, produtor musical, faz palestras sobre drogas em escolas e entidades. Pergunta número 34. Com quem Donald Trump disputou a eleição de 2016? Kamala Harris, Joe Biden, Barack Obama ou Hillary Clinton? Resposta: Hillary Clinton. Mesmo tendo mais votos do que Trump, Hillary perdeu porque a eleição nos Estados Unidos é indireta, muito complexa em relação à nossa. Mas, para resumir, a grosso modo, o que importa é quem ganha no maior número de estados, nos quais, por sua vez, o candidato é escolhido através de um colégio eleitoral. Pergunta número 35. Carlos Lamarca foi um piloto de Fórmula 1, militar guerrilheiro, compositor ou um famoso jornalista?
Resposta: militar guerrilheiro. Lamarca era um capitão do exército que desertou e liderou uma luta contra a ditadura militar. Foi morto pelas forças do governo em um tiroteio em 1971. Pergunta número 36. O que é um pelourinho? É uma placa? É um transporte? É uma coluna de pedra ou é um botequim? Resposta: coluna de pedra. Coluna de pedra ou de madeira que era construída no meio de um lugar público, como uma praça, por exemplo, e onde exibiam e castigavam os criminosos e também os escravos fugitivos. Pergunta número 37. Em qual destes três filmes James Dean estreou? Juventude Transviada, Assim Caminha a Humanidade ou A Leste do Éden? Resposta: A Leste do Éden. Foram suas únicas atuações no cinema. Ele morreu em acidente automobilístico após a filmagem de Assim Caminha a Humanidade. Pergunta número 38. Que escultor perguntou à estátua recém-acabada: Por que não falas? Bernini, Michelangelo, Donatello ou Rodin? Resposta: Michelangelo. A obra em questão é Moisés e ela se encontra na Basílica de San Pietro in Vincoli, em Roma. Pergunta número 39. Costa Azul é a parte litoral sul da Espanha, da Grécia, da Itália ou da França? Resposta: França. No original, Côte d'Azur, também conhecida como Riviera Francesa, é considerada uma das áreas mais caras, luxuosas e sofisticadas do mundo. Pergunta número 40. Uma verruma serve para remover tinta, furar madeira, aplainar tábuas ou arrancar pregos? Resposta: furar madeira. Pergunta número 41. Tiririca é uma árvore, uma erva daninha, uma ave ou um inseto? Resposta: uma erva daninha. A tiririca tem raízes profundas e as batatinhas ficam nas pontas das raízes. Por isso que, ao capinar, é preciso cavar fundo para arrancar a batatinha e evitar que rebrote. Pergunta número 42. Que presidente foi chamado de presidente da anistia? Itamar Franco, João Figueiredo, Emílio Médici ou Fernando Collor? Resposta: João Figueiredo. Políticos que estavam exilados foram anistiados em 1979, ainda durante a ditadura militar, devido a uma ampla mobilização social.
Pergunta número 43. A palavra grilhão significa joia, inseto, corrente ou luz? Resposta: corrente. Pode também ser usado de maneira figurada, como, por exemplo, os grilhões da tirania, forma como os tiranos acorrentam o povo. Pergunta número 44. A passagem do Oceano Atlântico para o Pacífico ao sul da América do Sul chama-se Estreito de Bósforo, Estreito de Magalhães, Estreito de Gibraltar ou Estreito de Bering? Resposta: Estreito de Magalhães. Tem 600 quilômetros e é a mais importante passagem natural entre os dois oceanos. Pergunta número 45. Uma população é autóctone quando não depende de outros povos, ou quando é formada ou foi formada por diferentes povos, quando sempre viveu em determinado lugar, ou quando depende de outros povos? Resposta: quando sempre viveu em determinado lugar. Exemplos: indígenas, aborígenes. Pergunta número 46. A origem da expressão ter sangue azul está relacionada com o coração, o cérebro, as veias ou a saúde? Resposta: está relacionada com as veias. Na Europa, os nobres, em geral ociosos, eram bem tratados e abrigados do sol, e por isso tinham a pele clara, e assim as veias eram bastante visíveis e naturalmente azuladas. Daí, ter sangue azul passou a significar nobreza. Pergunta número 47. As hemácias são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos ou as plaquetas? Resposta: os glóbulos vermelhos. São também chamadas de eritrócitos e são as células mais numerosas do sangue. Pergunta número 48. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Esta é a última frase de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Berro d'Água, O Alienista ou Dom Casmurro? Resposta: Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um resumo da miséria humana na visão de Machado de Assis. Pergunta número 49. Qual é a língua oficial do Haiti? Inglês, francês, crioulo haitiano ou espanhol? Resposta: crioulo haitiano. Boa parte da população fala também francês, o que dá às pessoas um maior prestígio. Fala-se também inglês e espanhol. Pergunta número 50. A Cabana do Pai Tomás é um livro cujo original é norte-americano, francês, polonês ou colombiano?
Resposta: norte-americano. Uncle Tom's Cabin é o título original. É um romance sobre a escravatura nos Estados Unidos, publicado em 1852 por Harriet Beecher Stowe. Bem, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima semana. Muito obrigado.